Saudações, senhoras e senhores, Marcos Kazan aqui falando com vocês de novo, e hoje a gente vai dar sequência ao nosso tutorial sobre Arduino, falando hoje sobre as entradas analógicas. No nosso último encontro, nós conversamos sobre os sinais digitais e o que era um bit. Vamos recapitular um pouquinho o que é um sinal digital? Sinal digital é um sinal discreto e ele tem um ponto de decisão dependendo do sistema que a gente está utilizando. Mas basicamente, se a tensão for menor do que o ponto de decisão, o bit é 0, nível lógico baixo. Se a tensão for maior do que o ponto de decisão, o bit é 1, nível lógico alto. Como a gente pode ver no gráfico, então é isso. Uma tensão 0, nível lógico 0. Tensão 1, tensão 2, nível lógico 0. Passou o nosso ponto de decisão, o nível lógico passa a ser alto. 3 volts, nível lógico 1. 4 volts, nível lógico alto, é 1. 5 volts, nível lógico alto, 1. Já o sistema analógico trabalha com sinal contínuo. Isso é, o sinal, cada ponto é próximo do ponto anterior e do ponto seguinte. Não tem essa quebra entre um nível e outro, isso é, não existem níveis lógicos no sistema analógico. O sinal ele vai ser sempre análogo a alguma grandeza física que a gente está querendo medir. Então, todos os valores contam, não tem isso de 0 e 1. 1 volt vai ser 1 volt, não vai ser 0. 2 volts vão ser 2 volts, não vão ser 0. 3 volts vão ser 3 volts, não vai ser nível lógico alto. Todos os valores contam. E a grande importância dele, não pode esquecer isso, ele é análogo a uma grandeza física que a gente está medindo. Então, como exemplo, a gente tem aí a senoide. Geralmente a gente utiliza muito a senoide para representar sinais analógicos, porque ela consegue descrever bastante o que acontece no mundo analógico. Então você vê que cada ponto é conectado ao ponto anterior, é um sinal contínuo, né? E normalmente varia no tempo, e essa variação no tempo vai ser interessante no nosso processamento de sinais. Exemplos de fontes de sinal analógico. Um potenciômetro, se ele for ligado como divisor de tensão, que é como a gente costuma ligar no Arduino, ele vai ser uma fonte de sinal analógico. Um LDR, o resistor que depende da luz, também, se ele for ligado como um divisor de tensão, ele vai ser uma fonte de sinal analógico, para a gente poder detectar com o Arduino não só se existe ou não luz, mas qual a intensidade dessa luz. O microfone transforma áudio em sinal analógico, e vários outros tipos de sensor, como sensores de temperatura, por exemplo, também vão ter saídas analógicas, né? Uma maneira da gente pensar por que disso é como a gente pensar num carro. Não interessa pra gente se o carro está andando ou parado, interessa pra gente se o carro está a 10 km por hora, a 30 km por hora, a 40 km por hora ou a 60 km por hora. Diferente, por exemplo, de um botão, que importa se ele está apertado ou solto, o sistema analógico ele é utilizado quando a gente não quer só saber se algo está funcionando ou não, mas quando a gente quer ter uma noção de intensidade das coisas. Então, quando a gente quer uma grandeza elétrica que é análoga a qualquer outra grandeza física. Então, como é que eu faço uma leitura analógica? Eu vou começar aqui para vocês com um exemplo utilizando um potenciômetro. Eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um código para a gente fazer a leitura desse potenciômetro e para a gente receber essa leitura na tela do computador, lá no Serial Monitor da IDE do Arduino, para a gente poder entender como funciona isso. Eu vou ligar um potenciômetro de 10K entre os 5 volts e o GND, o 0 volt. Pode ser de 1K, pode ser de qualquer valor aí, entre 1 a 100K, pode ser qualquer valor. Eu vou usar 10K. E o pino central do meu potenciômetro eu vou ligar na porta A2, por exemplo. Pode ser qualquer porta analógica. Como é que eu vou fazer a leitura do meu potenciômetro? Uma variável qualquer vai receber analog read e o endereço do pino. A0, A1, A2, A3, A4 ou A5. Existem modelos de Arduino que tem mais portas além da A5. Tá? O Nano, por exemplo, se não me engano, ele vai até a 7. A gente tem o Arduino Mega, que tem várias portas. Enfim, a porta que for o endereço da leitura
vai no analog read, esse valor vai ser jogado na nossa variável. Como funciona o potenciômetro? Esse pino central dele vai deslizar em cima de um resistor que nesse caso vai ser de 10K. Quando esse pino é deslizado até o alto, ele vai estar ligado direto nos 5 volts. Quando eu vou girando gradativamente, vai coletando tensões cada vez mais baixas até chegar no ponto ali de 0 volts, está ligado no GND. Então, basicamente, o que eu tenho é um divisor de tensão, que é análogo à posição do eixo, e que vai nos dar uma tensão análoga à posição do eixo, variando de 0 a 5 volts. Se eu ligasse em outra tensão, ia ser outro intervalo. O que faz exatamente o comando analog read? Ele faz o que nós engenheiros chamamos de conversão AD, conversão analógico-digital. Ele vai pegar uma tensão analógica, que é tipicamente contínua no tempo, e nesse caso vai variar de 0 a 5 volts, e vai transformar em valores discretos. Cada leitura vai ter um valor diferente. Então, valores discretos. Esses valores vão ser do tipo int, que é o tipo de variável que a gente vai usar para fazer a leitura, variável integer, e que vai variar de 0 a 1023. Então são 10 bits, né? 2 elevado a décima vai dar 1024, como o zero conta, então o intervalo vai ser de 0 a 23, proporcionalmente ao 0 e 5 volts. Então, de 0 a 5 volts vai ser convertido em 0 a 1023. Tá? E essa vai ser a leitura que a gente vai receber do analog read. Algumas observações a respeito do analog read. Então, ele tem 10 bits, dá 1024 estados possíveis. Como é que eu transformo isso em uma grandeza para eu poder processar e interpretar a minha grandeza externa? 5 volts dividido por 1024 vai dar 0,00488828 volts. São 4,9 mV por unidade AD. Isso a gente chama de constante AD. Se eu pegar o meu valor lido pelo AD, pelo analog read, e multiplicar por esse número, eu sei a tensão física real que foi lida. Então esse valor é bastante importante para a gente saber dentro do processador o que está acontecendo no mundo externo. Tá? Esse valor é muito importante. Também pode ser utilizado o comando map, mas o comando map consome um pouco mais de processamento. Se eu simplesmente fizer uma única multiplicação, eu só tenho que calcular esse AD uma vez na vida na mão, sei que é tanto, e aí agora o Arduino só tem que fazer uma única multiplicação, mas pode usar o map se quiser, só vai lembrar que o map utiliza mais recurso de processamento, ele leva mais tempo para ser processado do que uma única multiplicação. A segunda observação importante é o tempo que o analog read leva para acontecer. O analog read leva 1 microsegundo para ocorrer. Isso significa que, na melhor das hipóteses, a gente só vai conseguir fazer 10.000 leituras analog read por segundo. Você não vai conseguir fazer mais do que isso. E, por teorema de Nyquist, a gente sabe então que fazendo 10.000 leituras por segundo, a frequência máxima de um sinal que eu vou conseguir ler vai ser de 5 kHz. Isso significa que o Arduino não é muito útil para processar áudio. Vídeo, então, nem pensar. Existem técnicas para a gente aumentar essa taxa de amostragem, que aí não é utilizando analog read, é utilizando programação de mais baixo nível no Arduino. Mas isso está fora do nosso escopo, porque a gente está lidando aqui com uma programação mais básica, a gente não está indo para um nível avançado. Tá bom? Então tem isso em mente. Constante AD e o tempo que leva uma leitura analog read. Bom, pessoal, tá ligado aí o potenciômetro no Arduino da maneira que eu descrevi para vocês na tela. Não se preocupem com as outras coisas que estão ligadas na protoboard, são de um outro projeto que eu estava desenvolvendo. Basicamente esse potenciômetro está ligado de 0 a 5 volts com o pino central ligado na porta A2. É um potenciômetro de 10K que eu posso girar para um lado ou girar para o outro. E enquanto isso, na tela do computador eu tenho a interface do Arduino e o Serial Monitor. Aquele código que está ali na descrição do vídeo está gerando essa leitura aí, faz a leitura AD e depois está convertendo para tensão lida pelo potenciômetro. Então
Então, eu vou girar o potenciômetro aqui um pouquinho. E olha o que aconteceu com o AD. O AD aumentou e converteu a tensão. Eu vou continuar girando para vocês verem. Então, quando o potenciômetro vai coletando uma tensão maior e inserindo essa tensão maior na porta analógica, o Arduino vai lendo uma tensão maior. Ele lê esse nível AD e depois o código converte para a tensão 5 volts a partir daquela constante AD que nós calculamos. Então aquela constante AD é importante para a gente saber exatamente o que está acontecendo no mundo real. Vou virar o potenciômetro de volta e os números voltam a cair. A tensão lida diminui. Basicamente isso. Então, muito importante, fez a leitura AD. Se quiser saber exatamente qual é a tensão real, é só multiplicar pela constante AD, que é a tensão de referência, 5 volts, dividido por 1024. Multiplicando, vai dar o valor real da leitura. É isso aí, vamos continuar o tutorial então. Legal. Vimos aí como é que funciona a leitura de um potenciômetro e como é que a gente pode fazer para transformar aquela leitura em um sinal do mundo real, que no caso era a tensão que estava sendo lida. Vamos agora usar alguma coisa um pouco mais palpável. Vamos utilizar um sensor, né, que nem todo mundo vai ficar só lendo o potenciômetro, a gente vai querer usar sensores também para o nosso Arduino poder conversar com o mundo exterior. Um sensor que é muito comum aí no mercado é o LM35, que é um sensor de temperatura e que nos dá a resposta como um nível de tensão análogo à temperatura. Esse LM35 ele se parece muito com um transistor, tem o mesmo encapsulamento, apesar de que o importante não é o encapsulamento, o importante é o que está dentro. Mas ele tem essa cara aí que está na tela, tá? 2 pinos de alimentação, GND, terra, né, 0 volts e 5 volts, e um pino de saída, que é um nível de tensão análogo à temperatura a que ele está submetido. Como é que ele funciona? Ele vai nos fornecer 10 milivolts para cada grau Celsius. Tá? Então, a gente fazendo a matemática, a gente sabe quantos graus tem. Isso significa então que a tensão de saída dele vai ser 0,01 vezes a temperatura que ele está submetido. A faixa de temperatura em que ele trabalha é de 2 a 150 graus. Isso significa então que a tensão de saída dele vai ser de 0,02, então 20 milivolts, até 1,5 volt, 2 graus Celsius até 150 graus. Legal, pessoal, dando sequência aí ao nosso exemplo com o LM35, temos aqui um LM35. Eu liguei nesse rabicho para poder manuseá-lo, mas você pode ligar da maneira que quiser, direto na protoboard mesmo, tudo mais. A questão é, ele está sendo alimentado de 0 a 5 volts e o pino central dele está sendo ligado na minha porta A5, ok? Então, mais uma vez, aqui está o código, que está disponível aí na parte de descrição do vídeo. Vocês podem baixar e jogar no Arduino de vocês, tá? O importante está aqui. Vocês podem ver então o nível AD, que ele está fazendo a leitura, aqui na esquerda, a tensão efetiva que está sendo lida e a conversão para temperatura. Eu vou aquecer o sensor e vocês vão poder observar. Olha, eu já peguei ele na mão, ele já está com um pouquinho de mau contato. Pronto, resolvi o mau contato. E vocês vão ver que ele tem um certo degrau e um certo probleminha de resolução na leitura. Eu vou colocar aqui num ponto ao lado do meu computador onde ele esquenta pra caramba. E eu vou deixar, ó, já está começando a esquentar. 32 graus, 33 graus, 34 graus, 35 graus, 36 graus, ótimo. Vamos parar, desligar o auto-scroll para a gente poder observar uma coisa. Cada vez que ele pula de unidade, cada vez que ele pula a leitura, tem um certo problema de precisão. O degrau com que ele salta é relativamente grande.
né? Isso, para algumas aplicações, não vai fazer muita diferença, mas para outras aplicações pode ser que a gente queira uma precisão um pouco maior. Você pode ver aí que o degrau é relativamente grande na leitura, tá? Mas a princípio é assim que a gente faz a leitura de um sensor analógico, tá? Você vê então a leitura de 68 para a próxima adjacente, que é 69, tem um degrau aqui de 33.20 para 33.69, tá? Essa vai ser a precisão do nosso processo. Vamos ver aí como é que a gente resolve isso. Para quem não está preocupado com precisão, está de bom tamanho, já está mostrado como é que faz. Quem precisar melhorar a precisão, vamos ver na sequência. Vamos lá. Bom, vocês puderam ver aí no vídeo que a leitura do LM35 naquele range que ele tem um certo probleminha aí de resolução, né? Tem uns degraus nas leituras, quando a gente converte para graus Celsius, dá um probleminha de resolução. E isso pode ser melhorado. Como que isso pode ser melhorado? Com o comando analog reference. Muita gente aí sabe usar o analog read, mas não sabe usar o analog reference. Muita gente me pergunta, então para que serve e o que faz o analog reference? Ele ajusta o que nós chamamos de fundo de escala. Ele ajusta a tensão máxima que ele vai utilizar para fazer aquela conversão de analógico para digital. Ele ajusta a tensão máxima que ele vai utilizar para converter de 0 a 1024, 1023 unidades. Então, se eu utilizo um sensor que a tensão máxima de saída for menos do que 5 volts, o analog reference aumenta a precisão da minha leitura. Por exemplo, o LM35, a tensão máxima de saída dele é 1,5 volt se ele estiver em 150 graus Celsius. Se a tensão de referência for 5 volts, a precisão da medida vai ser de aproximadamente meio grau. Já se a tensão, vamos fazer uma matemática aqui, se a tensão de referência fosse 1,5 volt, a precisão da minha medida passa a ser 0,15 graus Celsius. Eu aumentei a precisão. Cada medida vai me dar um valor mais preciso. Então, como é que eu uso o analog reference? Lá no meu setup, até pode ser no loop, mas geralmente no setup, eu vou digitar analog reference e um tipo de dado que vai me dizer que referência eu estou utilizando. São essas as referências. A primeira referência é default, que é a referência com que o Arduino é iniciado. Então quem vai trabalhar a 5 volts não precisa colocar analog reference, a não ser que tenha alterado em algum momento do código. Para os Arduinos de 5 volts, a referência é 5 volts. Para os Arduinos de 3,3 volts, a referência é 3,3 volts. Beleza. Próxima referência é a referência internal. Para os Arduinos que são feitos com Atmega 168 e Atmega 328, a referência interna vai ser de 1,1 volt. Para os Arduinos com Atmega 8, a referência interna vai ser 2,56 volts de fundo de escala. No Arduino Mega não existe essa referência internal. Existem outras duas que a gente vai ver agora. Internal 1V1 na placa Arduino Mega é uma referência interna de 1,1 volt. E internal 2V56 é uma referência interna de 2,56 volts nas placas Arduino Mega. E existe ainda uma outra referência, que é a referência externa, que é a tensão que estiver sendo ligada naquele pino AREF da placa. Muita gente já me perguntou aí para que serve esse pino AREF. Acabamos de descobrir. Se eu quiser uma referência diferente, por exemplo, de 1.1 ou de 5 volts, se eu quiser uma referência de 2 volts, uma referência de 3 volts, uma referência de 2 volts e meio, eu posso ligar essa tensão, eu fabrico essa tensão com um circuito externo e ligo no AREF. E aí eu aviso, ó, a referência é a referência externa. Lembrando que a tensão que vai ser ligada no AREF, ela não pode ser menor do que 0 volts, não pode ser maior do que 5 volts. Estando dentro dessa faixa, eu posso usar como referência.
Algumas observações para a gente usar o AREF, a referência externa. Então a gente não pode ligar mais do que 5 volts ou a gente queima o processador. E a gente não pode ligar em alguma porta analógica uma tensão maior do que o que estiver sendo utilizado como referência. Senão a gente também queima o processador, a gente queima aquela porta. Então, muito cuidado, a gente só utiliza a Analog Reference External antes de executar o Analog Read, de preferência lá no início do código. É possível eu fazer alterações na referência durante o código, mas isso é uma coisa um pouquinho avançada, a gente não vai entrar nisso e eu não recomendo fazer se você não sabe muito bem o que está fazendo. Então é isso, se você estiver utilizando referência externa, executa o Analog Reference External bem no início do código, antes de executar alguma leitura analógica. E aí, quando eu utilizo uma referência qualquer, que não seja a default, como é que eu vou calcular aquela constante AD para eu poder fazer a conversão para a grandeza que eu estou querendo medir? Constante AD vai ser o seguinte: tensão de referência, seja do AREF, seja aquela interna, tensão de referência dividido por 1024, que é a quantidade de estados que pode assumir a leitura analógica do nosso Arduino. Os principais valores, que já são aqueles tabelados, eu criei uma tabelinha para vocês. Tá aí, tensão de referência 5, a constante AD está aí na tela. Tensão de referência 3,3, está aí na tela também. Então 5 vai ser 0,0048882813. Se a tensão de referência for 3,3, a constante AD vai ser 0,0032222656. Se a tensão de referência for 2,56, a constante AD é 0,0025. E se a tensão de referência for 1,1, a constante AD vai ser 0,0010742219. Eu calculei utilizando essa fórmula aí de cima. Se você for utilizar qualquer outra tensão no pino externo, vai utilizar essa fórmula de cima para poder fazer a conversão do valor lido para valor real. Muito obrigado por ter assistido, espero que tenha gostado, espero que isso tenha clareado as ideias e espero muito que isso seja útil nos seus próximos projetos. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha aí embaixo, não esquece de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos, não esquece por favor de clicar no link do patrocinador para que eu possa continuar criando uns vídeos legais aí para vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.